O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Diva, tu perrito pequinés, pero mírenlo de cerca, todavía está tan bella. Siempre tuvo buenos huesos por su abuelo catalán. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou fazer uma coluna baseada em algumas coisas que têm saído de notícias, em uma discussão que rolou essa semana, mas principalmente numa troca de mensagens a partir da comunicação século XXI que eu tive com um amigo meu, o famoso meme. Mandei para ele um meme que saiu hoje sobre a mente vazia não ser a oficina do diabo, mas ser praticamente uma fábrica sem tempo para descanso ou hora de almoço. E aí, na verdade, a gente iniciou uma discussão sobre como pensar o tempo inteiro é algo que é muito cansativo e que muitas vezes, quando a gente acha que não fez absolutamente nada, a gente vai deitar e está exausto. E aí ele falou, não, é porque na verdade você fez muita coisa, mas a gente ainda não sabe muito como medir. E ficamos conversando um pouco sobre isso. Mas, em grande medida, isso me fez refletir sobre como as nossas atividades cotidianas, que em grande parte respondem um pouco pela nossa existência no que é o século XXI, nos rouba atenção, nos toma tempo e nos impõe uma exaustão que a sensação é que realmente a gente não fez nada, mas vai deitar cansado, não entende por quê, entra num loop de frustração, enfim. Problemas que são mais do que debatidos, essa é uma ideia que tem sido circulada, já falamos dessa questão um pouco, tanto na coluna quanto em indicações, né? Vou até repetir uma indicação hoje. Só que isso remonta também a conceitos econômicos que podem ajudar a elucidar um pouco dessa sensação que a gente tem. Então, parte dessa sensação de exaustão, de como a vida cotidiana, permeada pela inteligência artificial e pelas atividades que a gente tem que executar, que muitas vezes a gente sequer reconhece como atividades, elas são, de alguma forma, uma transferência de trabalho que era desempenhada por um determinado trabalhador para a responsabilidade do cidadão. Então, por exemplo, você gerenciar o aplicativo de um banco, não é verdade? Você fazer as suas transações bancárias, você escolher um filme na Netflix sem perguntar para o dono da locadora ou para o funcionário da locadora qual a indicação da semana. Você, que mais? Assim, na verdade são muitos, né? Você escolher a comida no aplicativo, sem necessariamente no restaurante conversar com o garçom sobre o maître ou o chefe de cozinha. Tudo isso são atividades que, num primeiro momento, parecem, de alguma forma, uma facilitação da vida, mas que se a gente empilhar todas essas atividades que a gente vai executando ao longo do dia, a gente percebe que é uma espécie de fila que vai engarrafando e que vai tomando a nossa atenção, o nosso foco, o nosso tempo, a nossa saúde e o nosso condicionamento, muitas vezes até físico. E a partir dessa percepção, tem sido emprestado de um conceito que era bem social, muito relativo à questão do cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, que é a ideia do preço real do trabalho, né? A ideia do trabalho sombra, ou seja, aquele trabalho invisível que ninguém vê, que você executa, que te tira a oportunidade de trabalhar para oferir ganhos monetários, mas ao mesmo tempo não te é remunerado. E aí, essa que era uma crítica social cunhada na década de 1980, ela vem sendo aplicada e colocada nessas várias atividades, né, que a gente vem executando e que tem, e aí para dar crédito, né, é o Joseph Stiglitz, um economista super famoso que tem sido de alguma forma porta-voz desse empréstimo, desse conceito para a questão de como a automação tem afetado as nossas vidas.
E para além da consequência, né, porque até agora o que eu falei para vocês é um pouco a consequência das nossas vidas, né? Então, a gente se percebe muito cansado por realizar uma série de funções que muitas vezes a gente conseguia acessar como um consumidor, como fazer uma segmentação da vida que nos permitisse, não, então agora eu posso pensar no trabalho, porque eu não tenho que pensar no aplicativo da escola do filho, porque eu não tenho que pensar na transação financeira que eu tenho que fazer, nos Pix que eu tenho que mandar, ou pagar um boleto que está para vencer, ou então, enfim, uma série de burocracias que a gente sabe que resolvem, mas que como agora são de nossa responsabilidade, isso acaba de alguma forma fazendo uma espécie de mistura entre as vidas que a gente tinha, né, antes desse choque de inteligência artificial. Então, para além dessa consequência, com nós que vivemos essa transferência do trabalho para o consumidor, a gente percebe também que há uma consequência direta na economia, em que, se nós estamos executando essas tarefas, cadê as pessoas que antes executavam? E a resposta, como a gente já falou em várias oportunidades, com outros objetos de coluna aqui, é que essas pessoas muito provavelmente estão perdendo seus empregos. E que se não recebem a capacitação necessária para, de alguma forma, cruzar essa fronteira e executar tarefas que demandam, né, uma escolaridade maior, uma forma um pouco mais... enfim, né, uma integração no mercado de trabalho com essa exigência, acabam por constituir ali uma base de trabalhadores que simplesmente não tem de onde tirar o trabalho, não tem de onde tirar a sua renda. E é a equação que a gente já falou em várias colunas, né, que é muito difícil de fechar, porque ao mesmo tempo que você tem uma retirada dessas pessoas da população economicamente ativa, da possibilidade de oferir renda, de oferir ganhos, você também tem, por outro lado, uma espécie de imposição da redução da produtividade quando você faz essa transferência. Então, já é difícil você acompanhar a produtividade da inteligência artificial, dos avanços tecnológicos e do trabalho. E a gente tem percebido isso, seja pós-pandemia, em que todo mundo que pôde se manter trabalhando no ano de 2020, 2021, acabou assumindo umas cargas insanas de trabalho, então é natural que esses anos, né, de 2022, 2023, sejam de uma redução comparativamente aos primeiros anos da pandemia, mas essa é uma tendência que se percebe desde a crise de 2008, em que você vê, de fato, uma redução, né, dessa desassociação entre a produtividade trabalhadora e a produtividade do capital, os incrementos de inovação, os incrementos de tecnologia e, portanto, você já cria essa dissonância. O que se traduz, né, que não necessariamente os trabalhadores vão ter um aumento de renda. Mas pior do que isso, né, pior do que você não necessariamente ter um aumento de renda porque a sua produtividade não acompanha a produtividade do capital, é você sequer conseguir participar. Ou mais do que isso, você não só não ter um aumento de produtividade, mas você ter uma redução da sua capacidade de produzir porque simplesmente se está cansado de assumir uma série de atividades que a gente poderia facilmente estar diluindo entre mais trabalhadores e fazer a economia circular e gerar de uma forma um pouco mais distributiva. Eu acho que essa é uma discussão assim, muito século XXI, que faz todo sentido e que toca muito nas nossas sensações individuais e cotidianas. E eu queria aqui refazer uma dica, porque me lembrou demais esse livro que eu li, eu já indiquei para vocês, enchi a paciência do Felipe com esse livro, inclusive, que é o Eu Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, que traduz muito bem, a partir de uma narrativa muito interessante da jornalista que escreve esse livro, de como nós estamos sendo caracterizados como uma geração simplesmente exausta. É isso, pessoal. Espero que tenham um ótimo final de semana e a gente se vê na semana que vem. Beijos!